Certo, pessoas, começando então a aula de hoje. Hoje, dia 19 de maio, primeira aula de conteúdo mesmo que a gente vai ver em SMU. Então, aqui no caso, primeira aula que a gente começa realmente a falar do assunto, a gente estava fazendo o planejamento de da disciplina. Professor, Oi, pode falar. quando você tá virado pro quadro lá, fica bem ruim de ouvir, tá? Ah, é? Tá, eu vou falar sempre quando estiver de frente, então. Beleza? Vocês estão vendo refletido ou não? Tá bom? Então tá. Gente, continuando então. Eu vou. Ah, isso é outra coisa, microfone, aqueles microfones de lapela, essas coisas também não tem. Então eu estou falando com áudio direto do computador. Talvez vocês ouçam o ruído da ventoinha. Mas não tem problema, vamos continuar. O que eu quero falar antes de mais nada, pessoas, hoje é fazer uma revisão de multimídia, conceitos de multimídia, para depois a gente começar a abordar diversos aspectos inerentes ao próprio sistemas multimídia, e daí eu vou escolher um tipo específico de sistemas multimídia. Mas o que eu quero, antes de mais nada, resgatar um pouco com vocês é essa história de telecomunicações para saber como é que a gente está falando especificamente de mídia e como é que a gente veicula, armazena, veicula e transporta a mídia de um ponto A para um ponto B. Beleza? O que vocês lembram de história de telecom? Quando é que a gente começou a transportar informação? Isso é uma coisa complexa, sabia? Chutaria que o primeiro marco é o telefone lá, né? Grambel, bonitão. Na verdade, não quero entrar nessa briga da telefonia, tá? Mas o Graham Bell foi quem patenteou, embora se diga que não foi ele que inventou, mas foi mais ou menos nessa época que a gente começou a falar de comunicações à distância, embora isso já existisse, né? A gente tem sempre que considerar que as mídias físicas, no caso cartas ou transportes, também já eram considerados. Só que a gente vai considerar que esse mundo de tele, a distância, quando a gente tem dois pontos distantes se comunicando, vamos usar um pouco assim, tempo real ou próximo de tempo real. E aí a gente tem o telefone, tem o MOST, tem as comunicações por meio elétrico que faz essas pontes, certo? Mas, para isso, a gente tinha que ter não só esses pontos, mas ter um sistema que pudesse fazer a conexão entre essas várias pessoas, esses vários pares. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter são sistemas que fazem a relação, a conexão entre esses vários terminais. Então, são sistemas que fazem a comutação, certo? Comutação, no caso, é fazer a ligação entre essas entidades terminais de forma que elas possam se comunicar à distância. Como eu estava falando, a gente vai retirar do cenário tudo que não envolve uma comunicação direta. Claro que a gente poderia considerar carta, que a gente está fazendo analogia para o e-mail, tá? Só lembrando, o e-mail há 20, 30 anos atrás, ele podia ter uma, uma taxa de entrega relativamente baixa, e ele podia demorar para ser entregue. Então, eu que trabalhei no finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000 com serviço de e-mail, era normal a gente fazer processamento em lote, então a gente não fazia a transmissão direta. Era normal a gente fazer isso a cada 15 minutos, então no mínimo demorava é, ali por volta de uns 10, 15 minutos para fazer o envio, e a gente não tinha problema nenhum em que o e-mail demorasse até 24 horas para chegar no destino. E isso eu estou falando de comunicação totalmente digital. Hoje a gente já entende que um e-mail, que se ele não chegar quase instantaneamente, né, quando a gente vai fazer um serviço e tem uma validação por e-mail, alguma coisa assim, a gente já acha estranho, alguma coisa tem que acontecer de uma forma imediata, mas eu estou falando de um e-mail que é uma comunicação assíncrona. E aí sim, comunicação síncrona. Aqui nós temos já algumas coisas a entender. Quando eu estou dizendo então de comunicação síncrona e assíncrona, é que no caso da síncrona, quando se está transmitindo, se entende que o receptor já está recebendo
em conjunto, de uma forma que tem um atraso previsível, curto ou previsível, certo? Já no caso da comunicação assíncrona, esse tempo, essa distância temporal, ela é maior, tá? Às vezes tem uma literatura que fala um pouco mais sobre essa questão do atraso, o tempo que é o fator, certo? Então a gente está considerando que em termos espaciais, a gente está sempre considerando duas entidades, duas pessoas, dois pares conversando à distância, certo? Essa distância ela é um fator em que eu preciso colocar uma tecnologia no meio do caminho para fazer a ponte entre eles. Mas no caso de comunicação síncrona, cada vez mais a gente está perdendo um pouco essas referências. Então, se eu estou falando de um serviço de WhatsApp, Telegram, qualquer um desses de mensagem instantânea, gente, mensagem instantânea, tá? A gente considera que ao escrever uma mensagem, a pessoa já vai estar recebendo essa informação e não necessariamente ela é em tempo real. Ela tem essa impressão de tempo real, mas eu posso implicar atraso nisso sem que seja necessariamente tempo real. Ou seja, eu posso escrever uma mensagem, a mensagem pode demorar 1 ou 2 segundos e eu respondendo logo na sequência. Isso vocês entendem que seria considerado uma comunicação síncrona, por exemplo? Eu estou conversando com alguém, a mensagem demora 1, 2 segundos, 3, 4 segundos e mesmo assim a pessoa continua conversando. O que vocês entendem? E aí, pessoas? Não tem problema, o vídeo vai para o YouTube, mas ele fica não listado. Podem falar à vontade. Bora, gente, 8 da manhã, tô aqui só de camisetinha. Não sei nem quantos graus tá ali fora. Fiquei com uma dúvida. Fala. A ideia de comunicação síncrona e assíncrona não tem a ver com, tipo, pacotes e tal? E um vai, depois volta, mas pra mim... Pacotes, tu fala? É uma forma de tu veicular informação. Mas se eu estiver falando por telefone, aí a gente não tá falando nem de pacotes. Vamos pegar vamos abstrair um pouco e voltar um pouco no tempo. O que a gente entende por comunicação síncrona? Eu com vocês agora é síncrono, certo? Eu estou falando, vocês já estão recebendo informação. O que eu quero fazer a distinção cada vez e deixar mais claro é que não necessariamente o síncrono é tempo real, certo? Tempo real implica um atraso previsível e cadenciado. Aqui não, aqui eu posso mandar uma mensagem, ela chega no destino, tem essa impressão de que há uma conversa entre os dois, é porque muitas tecnologias a gente já não nem usa mais. Alguém já usou PTT, Push to Talk ou Walk Talk? Por que ela é síncrona? Amanda, só fala um pouco mais alto, por favor. O meu computador já está fritando aqui. Nossa, vai, mas de novo, por favor. Pode falar, Amanda. Já usou? Tá. Então, ela é considerada síncrona porque eu consigo fazer com que a informação ela saia de um lugar, vá direto para o seu destino, não fique ali armazenando e consumindo tempo, tá? Mas a velocidade da comunicação, ela não é fluida como a gente tem numa conversa bidirecional. Pelo fato de ele ser bidirecional, a gente tem ali os seus atrasos até poder fazer toda a parte de recepção. Então, gente, toda vez que eu estiver falando de comunicação síncrona, eu estou considerando no nosso cenário quando a informação sai de um ponto do seu emissor, chega no receptor da melhor forma possível. Eu sempre vou usar então esse termo de melhor forma possível ou melhor esforço, ou seja, pode implicar um atraso. Esse atraso pode ser percebido e pode fazer parte de toda a comunicação, mas ele chega até o seu destino, perfeito? No caso da assíncrona, é quando o tempo ele se estende e ele vai impactar na forma como a informação é recebida, certo? Então eu estou também falando, eu estou considerando a percepção do usuário. Ok? Então isso aqui, o atraso é significativo e é percebido por ambas as partes e elas passam a considerar isso, ok? Então, gente, hoje cada vez mais isso aqui está perdendo um pouco essa distinção clara. Quando a gente tinha as tecnologias antigas era mais óbvio, certo? Então vamos desencadear, abrir um pouco aqui essas conexões só para esclarecer isso.
Guilherme estava falando da parte ali de telefonia, então o que nós tínhamos antes de mais nada era poder fazer a comutação, fazer o estabelecimento de conexões temporárias usando esse universo de circuitos. Se eu tenho esse universo de circuitos, significa que eu tenho canais dedicados para fazer a comunicação e, portanto, eu tenho algumas vantagens em relação a isso. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se vai funcionar a minha canetinha vermelha, que a minha filha fica brincando. Principal coisa, gente, quando eu estou falando de um circuito, seja um circuito dedicado por canal físico ou canal lógico, que a gente pode depois colocar aqui. Então, se eu estiver falando de telefonia em especial, que é uma forma de um subconjunto ali de comutação por circuitos, eu estou dizendo que o nosso universo aqui, para fazer a transmissão, ele é determinístico, seja de espaço, seja de tempo, mas principalmente de tempo, porque ao falar aqui de multimídia, a forma como eu quero veicular a informação para chegar do emissor até o receptor. Toda a parte de processamento, filas, canais, e-mail, mensagem, etc. Certo? Então, ao falar desse mundo determinístico, no caso de circuitos, eu tenho duas possibilidades. Uma, onde eu tenho uma relação de 1 para 1, do físico para o lógico, né, que é, no caso, a telefonia analógica. Ou eu tenho a relação de 1 para n. No caso de 1 para n, eu tenho alguma forma de fazer a divisão de espaço ou tempo. Sempre eu vou estar falando dessas duas relações, de espaço ou tempo, para que ainda assim eu consiga ter um mundo determinístico. Aqui, no caso, se vocês viram alguma coisa de telefonia digital, mas vocês viram TDM, FDM, os asteriscos é DM, né? Divisão por tempo ou divisão por frequência, certo? Então, de alguma forma, seja considerando um espectro para fazer a transmissão ou uma relação temporal, ainda assim eu tenho um canal dedicado para fazer a transmissão e, portanto, eu tenho um universo bastante determinístico. Eu sei que propagando a informação a partir de um certo ponto, eu tenho uma previsibilidade nesse espaço e nesse tempo para chegar até o seu destino. Tá? Então, quando a gente está falando de, por exemplo, um enlace de tantos quilômetros, etc., eu consigo fazer uma projeção de uma latência de 1 a 2 milissegundos e coisas assim. Ou seja, é bastante claro onde é que eu quero chegar no destino. E esse mundo de circuitos, ele começou lá em 1860, foi se propagando, o Morse, etc., 1880, enlaces intercontinentais, a coisa foi vindo. Então, o que nós temos no início aqui do século XX já uma malha em boa parte de cidades, alguns estados, uma malha já bastante estabelecida para fazer essa computação de circuitos, seja a computação manual ou automatizada. À medida que vai passando o tempo, a gente vai automatizando, mas uma vez estabelecida essa computação, eu já tenho uma forma de fazer uma comunicação síncrona e determinística. Então, isso, claro, à medida que a gente vai mexendo. O que eu quero chamar a atenção é que, à medida que eu quero começar a usar outras formas de alocação de recurso e poder fazer uma transmissão da informação, ou seja, eu quero veicular outras mídias que não apenas a voz, aí eu posso ter mídias que vão propagar mais, vão ter um volume maior de informação. Beleza? Oi, alguém falando? Desculpa, professor, eu entrei atrasado com o microfone ativado. Ah, bonito, né? Que hora tu chegou? Eu devia dar falta, 8h15. Bonito. Professor, pode repetir a última parte? Que eu estava falando, no começo do século XX em diante, então o que nós temos cada vez mais do século XX, começo do século XX, tá? Que a gente começa realmente a ter, nossa, o sol hoje está pegando. Do século XX em diante, nós começamos a ter canais para fazer a comutação de circuitos, onde nós temos a comunicação síncrona de uma forma determinística, onde eu sei exatamente como a informação, ou quanto tempo a informação vai sair do seu emissor e chegar até o receptor. Eu sei, principalmente, por
quais equipamentos, quais dispositivos, quais enlaces, porque o circuito ele faz exatamente como a própria expressão diz. Eu sei exatamente o caminho por onde a informação vai passar. Diferente do que começou a acontecer nos anos 60, 70 em diante, que ao invés de eu aproveitar um circuito dedicado para isso e, portanto, determinístico, que eu possa usar vários circuitos por demanda. E aí sim começa a ter a comutação por pacotes ou mensagens. Já nesse caso, o que nós temos é um cenário completamente diferente. Eu quero, diferentemente do circuito, ou para saber exatamente onde está passando, porque se eu tenho um circuito, eu sei por onde está passando. Então, a latência é previsível, a serialização da informação é previsível, ou seja, se eu mandar uma na sequência da outra, ele chega sempre no mesmo tempo, então ela vai chegar de uma forma ordenada, né? Os serviços de difusão acontecem dessa forma. Eu tenho um circuito, quando eu digo circuito, não é um circuito elétrico, tá? Um circuito é um meio de comunicação. Se eu tiver uma frequência dedicada para uma determinada fonte de transmissão, por exemplo, um canal de televisão, uma antena de rádio, um serviço de rádio, eu sei que aquele canal, né, no caso canal frequência, ele vai ser dedicado e, portanto, eu consigo fazer a transmissão ter uma previsibilidade, né, meio de propagação, evanescimento do sinal, etc. Eu sei que a informação pode demorar uma quantidade determinística de tempo para chegar no seu destino e ela é dedicada para isso. Já no caso de pacotes, eu estou dizendo que eu estou fragmentando a informação, diferentemente de circuitos, né, que eu posso transmitir numa rajada só, num streaming só. No caso de pacotes, então, eu tenho um cenário completamente diferente. Eu quero aproveitar os múltiplos circuitos disponíveis para poder fazer uma transmissão fragmentada da informação e com isso ter vantagens e desvantagens. Beleza? Logo, isso aqui não é determinístico. E é para não ser determinístico. Aqui, gente, a gente tem que entender um pouco qual era o objetivo quando a gente estava falando de pacotes. Claro, vocês devem saber toda aquela questão de roteamentos, rotas, mas um dos objetivos claros quando eles estavam desenvolvendo essa tecnologia, seja para fins bélicos, esforço de guerra, qualquer que seja o objetivo primário ali, mas no desenvolvimento da tecnologia tinha que estar contemplado o fato de não ter um circuito devidamente estabelecido. Eu queria poder usar os vários enlaces físicos para poder fazer a transmissão e usar o melhor caminho possível. Logo, ao invés de ser um cenário completamente determinístico, ele tem que tentar fazer o melhor possível e, portanto, um termo que aparece bastante no nosso universo IP, que é melhor esforço. E essa palavra, pessoas... Vocês conseguem ler bem a minha letra? Tá bonitinho assim? Pode. Tá. O meu filho não gosta, ele não curte. Quando eu estou dizendo melhor esforço, aqui eu quero agregar um monte de coisas quando a gente for falar de sistemas multimídia sobre o universo IP, que é o que a gente vai trabalhar. Então, nessa disciplina, eu não vou estar trabalhando sistemas de multimídia de uma forma ampla. Eu vou estar falando sobre, especificamente, o universo IP. Ou seja, um cenário não determinístico, onde nós temos, gente, no máximo, melhor esforço. Onde eu posso ter perda, onde eu posso ter atraso, onde eu posso ter perda de serialização, ou seja, chegar fora de ordem, e aí eu preciso criar mecanismos nas entidades terminais ou intermediárias, tudo depende de cada uma das coisas, para começar a resolver problemas. Sendo que aqui eu tinha praticamente tudo que eu queria para resolver isso, só que eu tinha um canal dedicado. Vamos imaginar mais uma vez na questão de serviço de difusão. Se eu opero ali numa frequência 100 MHz para fazer uma transmissão de um serviço de rádio, e de alguma forma eu chegar com ruído, seja branco ou colorido, mas se eu chegar com ruído dentro daquela faixa de frequência, eu já começo a interferir nesse sinal e, portanto, eu vou ter perda de informação.
Aqui no caso, não. Pacotes é justamente o contrário. Eu quero que a informação chegue da melhor forma possível, usando canais que tem disponíveis. Nesse caso, pessoas, vocês já viram como é que está distribuída a malha de fibra ótica no mundo? Já deram uma olhada? Acho que algum professor já mostrou pra gente. Pessoas, por favor, dê uma olhada nesse site. Eu não vou abrir aqui porque talvez vá perder muito tempo. E o legal é vocês interagirem com o site mesmo. Dê uma olhada, por favor, Submarine Cable Map. Se quiser compartilhar a tela aí, não tem problema. O que eu quero chamar a atenção nesse caso é que são catalogados, catalogadas as grandes linhas de comunicação entre os continentes, onde mostra ali quais são os provedores, quais são os fornecedores, quais são os mantenedores. Quando eu digo provedor, é qual é a empresa que está fazendo a instalação. Então, por exemplo, a Level 3, uma operadora grande que faz isso. Ela faz a comunicação entre continentes, ali tem as taxas de transmissão. Mas, por exemplo, vocês podem ver que aqui na nossa região, aqui próximo, nós temos vários enlaces, né? Alguns que dão a volta ali na América do Sul, para a gente ter mais ou menos uma ideia do volume. Então, quando eu quero fazer uma transmissão de Florianópolis ou da Grande Florianópolis, eu quero transmitir até a Irlanda, por exemplo, quais são os canais possíveis? E eu vou descobrir que eu tenho vários, certo? E aí, portanto, eu posso transmitir usando esses vários. E aí o problema começa a ficar interessante, porque daí eu estou dizendo que várias fontes estão usando os mesmos canais para fazer a transmissão. Logo, quando eu digo que um sistema não determinístico está fazendo o melhor esforço, ele está fazendo o possível, mas na verdade o que nós temos é um cenário competitivo. Fontes de transmissão, e no caso fontes de recepção, mas esses meios nós estamos competindo pelos recursos, certo? Uma forma de resolver isso é o operar com sobre-recurso. Vamos pegar um exemplo bem simples. O nosso enlace hoje com a nossa internet, lá o campus São José, ele tem um enlace com o nosso POP, com o próximo POP, com a UFSC, de 10 gigabits. Tá? O nosso enlace é de 10 gigabits, gente. O nosso roteador, ele tem taxa de transmissão máxima, por causa das interfaces, a restrição é de interface, não de processamento, é de 1 gigabit. Ou seja, o nosso roteador não aguenta o nosso enlace. E entrando dentro da rede, nós temos quase toda a nossa rede a 1 gigabit e em alguns pontos ainda muito específicos, nós temos switches operando e algumas interfaces operando a 100 MB. Tá? RASP, alguns ATAs, alguns equipamentos antigos, limitados, embarcados, coisas assim, estão operando a 100. Se não, a grande maioria, eu acho que dá para dizer assim, 80% dos equipamentos estão ali rodando a 1 gigabit. Para que a gente tem tudo isso? A gente mede a taxa de transmissão, só para vocês terem uma ideia, quando a gente estava com o ensino presencial, a nossa média de consumo, de uso desse enlace de 10 GB com o mundo externo era de 30 megabits por segundo. 30. É isso. Então o que a gente tem é sempre trabalhar com sobre-recurso. Para que a gente vai ter 1 gigabit? Porque talvez, em algum momento, eu possa usar este 1 gigabit. Então, e às vezes eu uso em momentos bastante esporádicos, em momentos de pico. Mas eu tenho esse recurso porque quando eu estou falando de um mundo de circuitos determinístico, eu estou dizendo que eu tenho um recurso, que ele é devidamente alocado, e como ele é alocado apenas para aquele canal de transmissão e ele é dedicado, eu vou ter um custo de operação para manter isso. Eu gosto sempre de fazer uma analogia bastante grosseira, que é uma ponte que liga a ilha de Florianópolis ao continente. Se eu tivesse um canal dedicado, eu estou dizendo que ao alocar este recurso, por exemplo, uma pista, né, fazer uma relação ali de frequência, estabelecendo que cada uma é uma frequência, eu tenho, portanto, que para cada carro que vai passar, ele tem que alocar a ponte toda. Então, a ponte que tem 1,5 km,
eu quero fazer uma transmissão, eu aloco ela. Se eu uso ou não, é outra coisa. Perfeito? Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho a alocação de recursos. E aqui eu quero colocar só o estado. Certo, pessoas? Então, no caso, eu vou tentar fugir do sol ali. Eu tenho uma alocação de recursos, coisas que eu preciso para fazer uma relação de 1 para 1, de 1 para N. No caso de 1 para 1 é um físico para um lógico, e de 1 para N é um físico e N lógicos, mas esses N lógicos têm uma quantidade máxima, porque eu estou fazendo ali a parte da divisão por frequência ou divisão por tempo, ok? Diferentemente do cenário aqui, onde eu tenho um cenário de competição e eu vou usando por demanda, perfeito? Então eu não tenho uma alocação prévia, a menos que eu queira fazer uma alocação. Mas no caso... Oi, pode falar. Quando tu fala de físico para lógico, o que seria o lógico? No caso, vamos pegar aqui de telefonia, um exemplo de telefonia. Quando eu faço um FDM, um TDM, eu estou dizendo que cada slot de tempo ele vai ser alocado para uma mídia para fazer a transmissão. Mas eu uso apenas um canal físico. Certo? Certo. Tá? Isso é uma coisa curiosa, gente. Talvez eu fale algumas coisas, por vocês não terem tido telefonia, que são coisas que são muito claras, são muito visíveis lá, tá? E quando a gente vem para o mundo IP, tem coisas que não fazem muito sentido. Tanto é, até aproveitando, Oswaldo, que tentou se adequar a um meio termo com os dois, tá? Depois eu vou falar de circuitos virtuais, mas eu já vou encaixar ele aqui na figura. Então eu tenho um mundo de pacotes, eu tenho um mundo de circuitos, e aí eu gostaria que o mundo de pacotes, então, ó, reforçando aqui, esse mundo de pacotes, ele pudesse pegar alguns conceitos que tem lá do mundo de circuitos, beleza? Mas aqui no caso de circuitos eu sempre vou ter uma alocação prévia e ela é dedicada para aquela mídia. E, gente, quando eu estou falando de mídia, eu estou falando de qualquer mídia, então a gente simplesmente vai trabalhar com a informação veiculada de uma forma digital ou até mesmo não digital, pode ser analógica mesmo. Então, o que nós temos na prática é que, de um lado, o recurso seja uma fatia de tempo, fatia de frequência ou completamente dedicado, mas o recurso é dedicado para aquela mídia em particular. Aqui, no caso, não. Aqui nós estamos disputando por este recurso. Então, aqui no caso, eu tenho em casa um celular, um computador e ambos usam o mesmo enlace de conexão à internet. Aqui nós já estamos competindo por este recurso. Então, se espera que eu tenha um sobre-recurso para que eu possa operar com essas variações, certo? Fazendo uma analogia à nossa ponte, seria o equivalente a colocar uma ponte muito maior e esperar para ver o que acontece, tá? Que é assim que funciona normalmente. Eu gosto muito do exemplo de controle de tráfego, porque vários problemas que aparecem lá, a gente vai ter problemas que aparecem aqui quando a gente está falando de sistemas discretos, né? Pacotes ou carros. Beleza? Até aqui, pessoas, alguma dúvida? Eu estou fazendo só um resgate, mais ou menos só tentando encaixar algumas peças, quando eu começar a falar para a gente poder entender. Beleza? Certo, pessoas? Então, quando eu tenho esses recursos dedicados, etc, gostaria então que vocês dessem uma olhada num outro projeto que eu acho bem legal. Esse aqui não avançou, mas eu gostei porque eles expuseram para quase tudo que eles fizeram, eles deixaram disponível. Então, mesmo que não tenha dado certo, eu gostei porque eles colocaram muita informação disponível e eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada só para ver porque eles desenvolveram muitas tecnologias, muitas soluções em torno desse problema. A X é uma empresa que é um laboratório de novas tecnologias do Google e uma das coisas que eles fizeram, que eu gostei bastante, assim, da forma como eles apresentaram
o que aconteceu foi o loom, né, de balões na estratosfera para poder fazer a comunicação entre eles usando Lo-Fi. Se não me engano é Lo-Fi, mas é quase certeza que é laser. Não lembro se foi eles ou Facebook, acho que foram eles. Comunicação a laser e comunicação com as casas, diretamente com as casas. Daí tinham lá a estação receptora. Vale a pena vocês darem uma olhada, pessoas, por favor, dêem uma olhada mais ou menos só agora, só para vocês verem, porque vários problemas foram aparecendo que eles queriam atender. Então, tem desde problemas técnicos bastante simples, como, por exemplo, fazer um balão simples, no caso, que não tem a ver aqui, e simples comparado com o que eles fizeram. Mas eles tinham que fazer um balão aguentar variação de temperatura, e aí eles explicam quais foram os equipamentos, tecnologias. A forma como eles tinham que fazer a transmissão, soltar o balão, então eles tiveram que desenvolver quase um caminhão inteiro para fazer isso, né? Como é que eles iam encher o balão e soltar o balão, como é que eles iam fazer a comunicação, então toda essa parte de enlaces, a parte Lo-Fi, como é que um balão ia achar o outro, como é que eles iam tentar de alguma forma direcionar, porque pelo fato de ser um balão, ele quase não tem controle sobre si. Então, no máximo que ele podia fazer era subir ou descer a quantidade a altitude para poder pegar essa ou aquela corrente. E, gente, tem um monte de coisa envolvida e como eu falei para vocês, apesar de não ter dado certo. Outra coisa que também a gente pode olhar, tá? Que está dando o que falar, está chamando bastante atenção, porque quando a gente fala de comunicação por satélite, a gente está falando ou normalmente a órbita geoestacionária ou a gente está falando da órbita de Clark, lá em cima, 30 mil quilômetros de altitude, com altas latências. E aí, no caso, o que eles estão querendo fazer é colocar numa órbita geoestacionária, só que, na verdade, não é nem geoestacionária. Se não me engano, é uma órbita mais baixa ainda, onde ele vai trocando os satélites para fazer a comunicação, e aí tu consegue operar com baixas latências por causa da distância. Eu não sei qual é a altitude que eles estão operando, mas eu sei que é uma altitude muito baixa mesmo. Não, né? Se alguém puder dar uma olhada e me avisar, por favor, tá? Eu sei que é uma altitude muito baixa. É isso que está chamando a atenção, diferente da comunicação satelital convencional. Tá? Quando eu digo convencional, é quando a gente espera que seja comunicação geoestacionária, que eu estou falando diretamente com o mesmo equipamento lá na ponta. Perfeito? Então, gente, só para vocês darem uma olhada, mais ou menos para ter uma ideia, quando a gente fala, porque eu quero sempre chegar nesse ponto. Se eu estou dizendo, portanto, que o nosso cenário não é dedicado, mas sim competitivo, logo eu não tenho garantias de que a minha mídia vai funcionar. E aí eu volto, pessoas, ao velho problema. Se a minha comunicação é síncrona ou assíncrona. Se ela é assíncrona, não há problema nenhum dela ser competitiva e ter atraso, certo? Então, se eu estou abrindo uma página web, usando um recurso como, usando um protocolo como SMTP, IMAP, POP, FTP, HTTP, todos eles podem se enquadrar na forma assíncrona. Eu posso abrir uma página e ela atrasar, mas mesmo assim abrir. Eu posso não ter uma boa experiência de usuário, mas não tem problema em atrasar. O protocolo permite isso, ele tem até os tempos de atraso. Se eu estabelecer ali uma conexão TCP, eu posso demorar, uma conexão normalmente ela fica um dia aberta, menos que eu feche ela, mas ela pode ficar um dia aberta, não tem problema. Para eu tentar fazer o estabelecimento de uma conexão em TCP, eu posso às vezes demorar até 15 segundos para fazer isso. Sim, aquela coisa, né, o handshake. Normalmente se baixa, claro, com uma questão de segurança, de ataques, etc. Mas se quiser, eu posso trabalhar com tempos bastante altos. E uma página, ela pode demorar bastante. Eu vou lá, fica lá a ampulheta trabalhando. Nem mais é ampulheta, né? Mas enfim, a gente usa ainda o termo ampulheta. Ele fica lá trabalhando e a gente pode tranquilamente receber. Se eu receber um e-mail com 1 hora de latência, vamos chamar de latência, não atraso, tá? Ou seja, é uma coisa previsível dentro do cenário. Tá? É por isso que eu gosto de separar. Latência quando faz parte do problema e atraso é quando algum erro ou falha ou um atraso real, ou seja, é alguma coisa fora do previsível. E aí eu tenho então, por exemplo, uma transmissão, essa transmissão vai realmente demorar para chegar até o meu destino. Gente, vai ter problema? Não tem. O que vai começar a aparecer de problema de fato é quando eu quero começar a colocar a comunicação síncrona aqui dentro.
Ou seja, eu quero que a informação ela tenha uma cadência. Meu Deus, agora a gente começa a complicar. Eu quero cadência. Que para ter uma boa cadência, né, uma entrega regular, seria bom eu ter uma latência previsível. Latência previsível. A variação do atraso de cada um desses atrasos, portanto, deve tender a zero. Então, se eu quero uma entrega com cadência, significa que, mesmo que atrase um pouco, todos eles vão ter a mesma quantidade de atraso. Ou seja, eu não vou ter uma entrega adiantada nem uma entrega atrasada. Né? Eu quero que tenha uma entrega de uma forma compassada. Portanto, a latência, mesmo que ela exista, que eu possa ter uma variação desse atraso tendendo a zero. Perfeito? E, portanto, o atraso, de uma forma geral, ele tenda a zero. Esse seria o nosso cenário ideal, de ter atraso, de uma forma geral, tendendo a zero. Só que a gente sabe, por estarmos falando de um cenário completamente competitivo, a gente não consegue, pelo fato de ser melhor esforço, pelo fato de ser não determinístico, e mesmo operando com sobre-recurso, eu não sei quando a informação vai chegar. Logo, pessoas, trabalhar com comunicação síncrona no mundo de pacotes é problemático. E é exatamente esse o cenário que eu quero pegar com vocês. A gente está falando de um mundo IP, ou seja, pacotes, não determinística, essa coisa toda, só que a gente quer colocar uma comunicação síncrona ali em cima. Por isso que é sempre bom, apesar disso estar perdendo um pouco, está começando a borrar um pouco a relação entre síncrono e assíncrono, para a gente entender o que é um ou outro, a começar a se discutir. Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu gosto de voltar no tempo porque quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu entrei na faculdade em 97, e em 1997, gente, qual é o serviço de comunicação que a gente tinha? Era o ICQ. Desculpa, o IRC. O ICQ veio em 98. Alguém usou IRC aqui por aqui? IRC, gente. IRC. Não. Alguém usou ICQ, que era o máximo. Vocês usaram ICQ? ICQ, MIRC? Ah, o Mirk, é que eu falo Mirk, eu era contra o Mirk. Mas, gente, isso é coisa de velho. Depois a gente vai ficando velho e vai ficando rabugento. Tá? Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. O IRC veio mais ou menos, ó, o homem inventou a roda, inventou o fogo e inventou o IRC. Foi mais ou menos, eu não sei a sequência entre a roda e o fogo, mas o IRC veio na sequência. É um serviço, gente, anos 80, 90 de comunicação, onde eu tinha as salas de bate-papo, então todo esse conceito tudo é dessa época. E aí eu podia fazer uma comunicação de um para todos, eu conversar nas salas abertas, salas privadas, então tinha salas públicas, salas fechadas e tinha uns PVT. Ah, o pessoal dos antigos vai entender o PVT, porque agora me manda, sei lá, não sei nem como é que fala hoje, estou por fora já. Mas era mandar no canal privado para isso. Hoje o que a gente vai ter o equivalente é o Discord, que nós temos as salas abertas, as salas fechadas e comunicação direta com a pessoa. Muito disso é herança do IRC, perfeito? Só que isso, gente, se vocês pegarem na época, eu quando tinha em 94, 95, eu tinha internet em casa, eu tinha, claro, internet de escada, eu tinha um enlace voando a 14.400, né, 14.400K, né, meu modemzinho, eu tinha um modemzinho Motorola, soft modem, aquela história toda, e a comunicação ela sofria muito atraso, então, mesmo digitar era atrasado, né, eu ia digitando, etc. Então, a gente não via problema que a comunicação, a gente considerava síncrono, quando a gente entendia que havia um diálogo. Tá? Então, para nós, ter diálogo já era bom, mas o atraso era significativo. Então, naquela época, para nós, a relação entre síncrono e assíncrono é quando se estabelecia um diálogo ou não. Hoje, se a gente usar um serviço de chat, por exemplo, eu posso conversar com a pessoa lê daqui a 5 minutos e ela responde, e a outra pessoa responde daqui a mais 5 minutos, mesmo assim se estabelece um diálogo, a gente considera que isso é síncrono ou síncrono?
Hoje, vocês usando o Zap, é síncrono ou assíncrono? Porque a informação chega no destino, é só a pessoa que não lê. Oi, Amanda, fala mais alto, por favor. Não, desculpa, não desculpa. Mais alto? Eu não posso colocar muito alto, senão dá microfonia. Pode ser síncrono também, né? Tem vídeo. Pode. O que muda? Tinha falado que era síncrono. Muda o muda a forma como as pessoas usam, mas não o canal. Aqui, gente, mais uma vez, deixa eu só abrir mais um parênteses e ver se encaixa aqui. Tá, então só pra eu entender, o WhatsApp é síncrono, então? As duas coisas. A ferramenta não vai te impor. Deixa eu só falar sobre isso. Essa meio é a mensagem. Eu não quero entrar em toda essa questão filosófica, porque eu acho que vocês não estão afim, agora são 8h40, mas é que nos anos 60, só que eu vou trabalhar mais com teoria da informação, que não é o nosso universo aqui, mas na forma como a gente entende a informação, como a gente veicula a informação. Mas nós pessoas definimos isso. E a forma como a gente veicula a mensagem vai nos afetar, beleza? Então, se a gente está usando uma determinada ferramenta, essa ferramenta vai afetar a nossa comunicação. O que hoje parece mais claro, mas antigamente não era. Vocês têm que considerar que o que nós tínhamos aqui era apenas rádio e TV. Tá? Marshall McLuhan cunhou esse termo, meio a mensagem, onde a mensagem é afetada pelo meio. Perfeito? Então, quando a gente vai falar sobre comunicação síncrona e assíncrona, cada vez menos a gente fala da ferramenta ou da tecnologia, mas a gente, no máximo, pode dizer que a tecnologia vai impactar na forma como a gente veicula, como é que a gente processa isso. Então, ao dizer que o WhatsApp é síncrono ou assíncrono, a gente pode dizer que ele é as duas coisas. E isso vai se perdendo um pouco por causa disso, então a gente tem que começar a estabelecer mais claramente. Então, aqui nessa disciplina, para que a gente não fique nesse meio termo, a gente sempre vai estabelecer uma comunicação síncrona quando há um tempo curto. E olha, quando eu digo tempo curto, eu estou sendo qualitativo e não quantitativo, tá? Ou seja, eu não estou definindo exatamente quantos segundos. Depois a gente vai ver alguns codecs, algumas coisas que vão impactar. Mas a gente vai dizer que há uma latência baixa com um tempo curto em que se estabelece um diálogo entre duas ou mais pessoas. Tudo bem? Então, isso que eu vou entender, eu particularmente, quero ver se vocês concordam comigo, que é assim que a gente vai trabalhar a comunicação síncrona. Então, WhatsApp, Telegram, o próprio Discord, a gente pode entender que em alguns momentos, quando as pessoas conversam de uma forma onde o tempo é pequeno, o tempo é curto, e as pessoas estabelecem um diálogo, ou seja, há uma bidirecionalidade nessa relação, aí a gente diz que ela é síncrona. Agora, se eu mandar uma mensagem e a pessoa responder depois, e a outra responder depois, aí ela pode ser considerada assíncrona, mas não é a ferramenta que vai dizer isso, é a comunicação entre esses dois. Tá claro? Pode ser assim? Pode. Tá? Gente, volto a dizer, o que era uma coisa muito mais clara antigamente, está começando a borrar essa relação. E para que a gente possa depois dizer mais claramente nessa síncrona, porque eu quero separar, antes de mais nada, o síncrono do tempo real. A diferença entre síncrono e tempo real, portanto, é que no tempo real a latência é baixa e tem-se uma sensação, um sentimento, uma percepção de simultaneidade ou de instantaneidade. Perfeito? Aqui no caso eu quero separar a comunicação síncrona do tempo real. O tempo real, eu quero dizer que o tempo é extremamente baixo a ponto de ter-se a percepção do usuário, e aqui eu preciso encaixar o usuário dentro do sistema. Então eu estou falando só de tecnologia, estou falando que a pessoa percebe como algo instantâneo. Tudo bem?
E esse instantâneo é a que a gente tem que entender caso a caso. Volto a dizer, não estou dizendo 20 milissegundos, 1 segundo, não estou dizendo isso. Cada tecnologia cada tecnologia ou cada forma de comunicação vai dizer o que ela se entende como tempo real. Perfeito? O próprio, no caso aqui eu estava falando do walk talk, eu tenho uma transmissão onde a propagação do primeiro emissor até o destino é latência a percepção, então eu posso ter uma pequena latência e eu tenho uma resposta. Então há um diálogo entre as partes e o tempo é baixo se tem a noção de que, uma vez que a pessoa fala, a informação chega instantaneamente lá na outra ponta, mas isso é uma percepção. Claro que sempre vai ter a latência de propagação da informação ao longo da tecnologia e depende da tecnologia. Tudo bem? Gente, eu acho que um outro bom exemplo, não sei se vocês já repararam isso, quando vocês ligam duas TVs, onde está com tecnologias diferentes. Uma, por exemplo, TV a cabo, e a outra TV por satélite. E aí vocês ouvem, que é mais perceptível, um dia eu estava vendo narração de um jogo de futebol em que vai lá o narrador grita gol. Então, dependendo da tecnologia, ele grita gol e em 2 segundos, ou às vezes 5, 10 segundos ele grita gol na outra tecnologia. Mas quem está assistindo tem uma percepção de instantaneidade, certo? Apesar de, então, tu tá aqui assistindo, o vizinho grita gol e tu tá assistindo a mesma partida e tu ouve gol segundos depois. Mas para ti é instantâneo. Perfeito? Então é nisso que a gente vai considerar como tempo real. Ok? Claro que quando eu vou falar de sistemas multimídia, onde eu tenho uma comunicação por videochamada usando a internet, aí a gente vai estabelecer parâmetros mais claros para a gente poder dizer o que é ou não é tempo real. Mas só para deixar claro em relação a isso. Tudo bem? Tá claro isso? Dúvidas das pessoas até agora? Gente, eu sempre vou fazer aula em torno de 1 hora, sempre um apanhado aí, para depois ter um tempinho, talvez se for fazer uma tarefa, eu tenho que publicar o vídeo, etc. Ok? Mas então eu sempre vou fazendo esse formato, então se vocês acharem que o formato estiver bacana, vamos sinalizando, tá? Eu tenho agora, vou dar aula em quadro, vou dar aula normal. Para quem não teve aula comigo semestre passado, eu não estava fazendo assim. Eu estava mandando ler material e só conversar, como se fosse uma roda de conversa sobre isso. Voltando aqui. Então, pessoas, nosso cenário, cada vez mais a gente vai caminhar para cá. Comunicação, comutação de pacotes, nesse cenário aqui. Então, se ele não tem alocação de recurso e eu tenho um cenário competitivo, eu preciso resolver isso de outras formas, tá? Porque, no fundo, nós queremos chegar nesse ponto aqui. Eu quero uma aplicação em tempo real. E lembrando, pessoas, sempre somos afetados pela tecnologia, ok? Então, se eu converso com uma pessoa, onde eu tenho uma taxa de quadros muito baixa, a pessoa fica lá, parecendo meio robotizada, mas se eu entendo que isso é uma comunicação em tempo real e ela é fluida, tudo bem. Mas lembre-se, a percepção do usuário entra na solução. Então, para poder mitigar um pouco essas questões, vocês já estão ouvindo passarinho brigando ali. Para mitigar essas questões, uma coisa que eu tenho que agregar na minha solução para poder melhorar essa percepção de tempo real, aqui na ponta, que é o que a gente quer fazer, é adicionar qualidade de serviço de uma forma externa, vai ter mais qualidade de serviço externa à solução. Quer dar uma mãozinha aqui? Tá gravando. Já vou lá, tá acabando aqui. Quer alguma coisa? Então tá. Tá. E aí, pessoas, eu preciso adicionar qualidade de serviço. Embora aqui eu já tivesse isso integrado de uma forma intrínseca à própria solução, ou seja, eu dou qualidade, ofereço qualidade de serviço, uma vez que eu tenho canais dedicados, lógicos ou físicos, aqui eu tenho que, de alguma forma, implementar isso. E eu posso implementar de 2 formas. Ou eu faço a pré-alocação de recurso, ou seja, usando circuitos virtuais. Vou tentar bagunçar menos aqui o quadro, tá?
Então, uma possibilidade de fazer isso é fazendo uma pré-alocação de recursos. Antes de começar a fazer a transmissão, eu tenho que alocar previamente, tá? Embora isso possa acontecer no mundo de pacotes, mas normalmente é mais perceptível isso, é mais fácil de entender, é mais fácil de explicar. Isso no mundo de circuitos virtuais, embora no mundo de pacotes também tenha, tá? Por isso que eu trouxe dos dois lados. Ou eu tenho que fazer uma outra coisa, que é assumir que o cenário é competitivo e eu preciso dar prioridade a alguns para privilegiar um em detrimento dos outros. E aqui é o que acaba acontecendo no final. Na medida em que eu não tenho como resolver esse problema, porque eu num cenário competitivo eu não tenho controle sobre toda a situação, eu tenho que estabelecer então políticas, deixa eu até colocar a palavra aqui, né? As políticas de prioridades, então eu vou separar os serviços de alguma forma, separar as formas de comunicação, e no caso as mídias, para que elas tenham prioridades diferentes, para que eu coloque elas em filas diferentes e, no caso, pessoas façam uma coisa que talvez seja necessária e eu preciso prever na minha situação. É a política de descarte. Tá? Ficou um pouco pequenininho ali, mas então, só lendo. Então, o que eu tenho aqui são filas e prioridades, que vai implicar políticas de descarte. Portanto, pessoas, se eu quero implementar qualidade de serviço num cenário competitivo não determinístico, eu tenho que assumir que boa parte do cenário eu não tenho como controlar, certo? Sempre falando, a internet, ela é, em termos de administração das suas AS, né, seus sistemas autônomos, e a palavra sistema autônomo, essa expressão é importante, porque então a gente está dizendo que, embora alguma coisa seja centralizada, como a IANA, ICANN e coisas assim, a parte da operação ela é muito descentralizada, não vou dizer que ela é totalmente, mas ela é muito descentralizada, e cada sistema autônomo tem sua autonomia, e por isso a palavra ela é bem clara, bem evidente nisso, em que ela pode estabelecer as suas próprias políticas. Portanto, se eu quiser fazer uma transmissão da minha rede doméstica para uma outra pessoa que está em outro sistema autônomo, no momento que sai do meu sistema, eu perco controle sobre toda essa operação. E aí eu preciso depender dos demais. Ou a gente estabelece alguma forma de pré-alocar previamente esse recurso e eu pagar por isso, tá? Embora quando a gente está falando aqui, a gente está falando de sobre-recurso, e eu estou dizendo que é um recurso relativamente barato, mas alocar o recurso pode significar custo. Então, gente, a gente nunca pode fugir de trabalhar com a tecnologia, mas ela implica custo. Então, não adianta dizer que a gente tem um cenário ideal e o cenário ideal ser inviável financeiramente, tá? Tanto é que é por isso que este universo aqui está sendo suplantado por esse, né, pelo mundo de pacotes, redes, LTE em diante, por causa da forma como a gente consegue alocar recursos e operar esses custos, tá? E aí, então, no caso, então, nós temos filas, prioridades, políticas de descarte. Então, eu não vou atender a todos, eu não consigo ter um cenário dedicado, eu não consigo resolver todos os problemas. Logo, eu tenho que, em algum momento, respirar fundo e chegar à conclusão que não posso atender a todos, ou pelo menos não da forma como eu quero. Não da forma como eu quero, em termos de tempo real. Eu não consigo resolver. Então, para que alguém possa ter-se a percepção, tempo curto, aquela coisa toda, de tempo real, alguém tem que perder. Logo, quando a gente está falando de mundo de pacotes, o que é o perder? É descarte. E aí eu começo a descartar. Descartar, priorizar, e vou priorizando, eu vou enfileirando, vou criando várias filas com suas devidas prioridades, e as piores filas, quem está no final da fila não é atendido. É isso. Perfeito, pessoas? Então, ou eu caminho para cá, vai implicando um custo maior, ou eu caminho para cá, que é atendendo da melhor forma possível, da melhor forma possível. E aí a gente vai começar a ter, então, cenários assim. A gente sai do mundo de circuitos e começa a ficar apenas nesse mundo de pacotes.
Reduzindo um pouco esse nosso universo, então, de sistemas multimídia, o que a gente vai trabalhar é um sistema onde a gente vai entender que são coisas diferentes, eu fazer a transmissão dessas mídias, que são mídias diferentes, então a gente vai colocar vídeo, áudio, texto, etc. Tentar, à medida possível, trazer um cenário rico para isso. E uma vez que eu estou falando de pré-alocação de recursos, olha que interessante, algumas coisas que a gente traz muito de telefonia. Se eu quero que a alocação seja prévia, então em algum momento nesses sistemas a gente tem que separar o que vem a preparação do ambiente com o transporte da mídia de fato. Então é normal a gente separar este mundo em duas partes. Aqui, gente, tem uma coisa importantíssima. Se eu quero ou não tornar possível a pré-alocação de recursos, estabelecer uma qualidade de serviço ou qualquer coisa assim, eu tenho que, de alguma forma, separar o que é esta preparação de ambiente, que é a sinalização, do transporte da mídia de fato. Então, se eu quero fazer uma transmissão de vídeo, eu tenho que saber se as entidades terminais estão aptas a poder fazer isso, né? Se elas têm um dispositivo de captura, um dispositivo de transmissão, se elas têm uma taxa, se elas têm uma capacidade de processamento, se elas têm uma capacidade de rede. Então, é interessante, antes de começar a fazer a transmissão num cenário competitivo, saber se é possível transmitir a mídia com uma certa cadência para que tenha-se a impressão de ser tempo real. Então, se eu quero fazer tempo real no mundo competitivo, no cenário competitivo, que é o nosso mundo IP, de maior esforço, então antes eu tenho que preparar o cenário para depois fazer o devido transporte. E aí a gente começa a separar claramente o nosso universo de sistemas multimídia entre sinalizar, preparar o ambiente, para depois começar a fazer o transporte da mídia de fato. Perfeito, pessoas? Isso aqui, para mim, é o conceito, essa separação aqui, ó, essa linha que separa entre esses dois. Entender claramente o que é sinalização, o que é transporte, essa que é a essência desta disciplina. Dúvidas, pessoas, até agora? Isso aqui, ó, essa é a mágica. Entendeu isso, gente? Passou na matéria. Também não é só isso, mais coisa menos. A base é isso. Dúvidas em relação a isso? Ficou claro? Ficou bom, né, o quadro? Não ficou? Ficou bom. Não ficou assim? Eu tenho uma dúvida. Fala, Tomás. Até tossir aqui. Eu tenho a impressão que ele não gostou. Ele não curte. Ele só curte, sabe o quê? Quando eu tô lá com vocês, vai chegar daqui a pouco, quando a gente for falar de joguinho. Aí ele vai gostar. Mas até lá, ele não vai curtir muito. Eu não entendi nada. Ah, Tomás, mas isso aqui eles estão tudo velhos, isso aqui eles têm que quase 40, 50 anos, vão demorar mais uns 2, 3 anos para se formar. Então, isso aí é tranquilo. Isso aqui vão virar tudo engenheiros, isso aí é outra coisa. Mas isso aqui, só para ter uma ideia, isso aqui é o último ano de uma engenharia. Então é um monte. Engenharia. Para virar engenheiro. Eles vão vir. Trabalhar com prédio? Também, eles podem até trabalhar com prédio. Mas eles vão ser engenheiros de telecom. Mexer com satélite, fibra ótica, não sei o quê. Eles fazem código binário? Olha, um ou outro aqui. A maioria só arranha. Quem entendeu a referência, falam sim. Feito, pessoas, dúvidas em relação a isso? Fechou? Tranquilo? Por hoje é só, pessoas. Então, o que a gente vai ver eu só vou passar uma leitura para vocês fazerem, porque na próxima semana, que a gente vai ter segunda e quarta, segunda eu quero começar a preparar a entrega zero, se não me engano é a entrega zero que a gente tinha definido lá no plano de ensino semana passada, e aí a gente já começa a encaixar alguns blocos aqui para fazer isso, porque mais ou menos o primeiro mês a gente vai ficar só em cima disso aqui, de sinalização. Depois a gente vai ficar um pouco em transporte e depois encaixar tudo isso dentro do cenário. Tranquilo? Dúvidas? Críticas, sugestões? Ficou boa a dominação?
Não, eu vou fazer, eu só vou passar uma tarefa, que como é leitura, eu quero passar agora, por ser quarta-feira, tá? Então eu vou passar no Siga, normal, mas depois, na segunda-feira, Tomás, não tá, não, mas da microfonia, tá? Melhor não. Eu só vou passar uma leitura, tá? E para segunda-feira, quando a gente for fazer a aula, eu não vou fazer no quadro. Eu vou fazer junto com vocês lá no GitHub, que eu vou resgatar muito do semestre passado. Então, se vocês quiserem, tem um repositório que se chama SMU 2021. Deixa eu colocar aqui, peraí. Que foi do semestre passado, então github.com/bodaCaraPreta/SMU 2021. E lá eu vou resgatar muito daquele formato, que eu achei que foi um formato que funcionou bem. E aí eu vou adequar junto com vocês, montar junto com vocês repositórios, certo? Até porque eu quero que tenha uma certa uniformidade no formato para que eu consiga fazer a devida correção e conseguir trabalhar bem. Beleza, pessoas? Obrigado por hoje. Por hoje é só. E aí a gente volta a se falar na segunda-feira, na aula das 10 horas, tá? Acho que não precisa ser 9h40, pode ser das 10 horas. E até lá, daí eu só vou passar uma leitura pequena, mas para quem quiser ela pode se estender, beleza? Por hoje é só, obrigado, até mais. Para a gravação.